Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e o dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorareis, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus, responde, igreja, adorarás. Vou de novo. O 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, leia, ao Senhor. Foi muito fraco, então achando o verso ainda, então perdido. Eu vou começar a primeira parte e você responde, tá bom? Mas Jesus, independente da sua versão, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Agora ande um pouquinho, vá para João, aí nessa mesma linha, João, capítulo 4 também, 21. Quatro, 21 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu vou ler a primeira parte também do verso 23 e a igreja responde, tá bom? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Senhor, nós te louvamos por tua bondade, te louvamos por tua graça, te louvamos porque o Senhor está conosco, te louvamos por tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Senhor, que a tua palavra ache lugar em nosso coração nesta noite e abra o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar, continuar falando aos nossos corações nesta noite. Ministra, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Ó Deus, queremos estar livres, ó Deus, para receber a tua palavra viva nesta noite. Abençoa cada coração, abençoa cada vida. Nós louvamos porque o Senhor é Deus fiel e está conosco e tem cuidado de nós. Ó Deus, nós bendizemos o teu nome. Lava o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Deus, o poder pertence a ti. Me ajuda, Senhor, porque eu necessito inteiramente de ti. Ó Espírito Santo da verdade, ministra os nossos corações, que desde o mais novo ao mais velho possa entender aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar mais uma vez nesta noite, neste lugar de adoração, neste templo que é casa de oração. Deus querido, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O sentido da verdadeira adoração. O que é ser um verdadeiro adorador? Esse texto, essa palavra, ela ardeu em meu coração em um momento de oração, e comecei a ouvir um hino que falava adorar a Deus, viver no seu altar. E aí essa questão da adoração, ela tem retenido dentro de mim, ela tem tocado em meu coração o sentido da verdadeira adoração. Porque às vezes a gente pensa que adorar é só cantar, que adorar é só louvar. E adorar é muito mais além, está muito mais além. Se você puder consultar, mas não é para consultar, né? Desliga o celular e coloca para o silencioso. Mas se você for consultar o que significa a palavra adoração, ela vai
O louvor faz parte, é uma ação da adoração. O louvor é a ação de um adorador, daquele que já é adorador. E adorar significa prestar culto, respeito, reverência. É um ato de reconhecer a soberania de Deus. É o ato de reconhecer que Deus é o seu Senhor. Por isso que, o pastor deve fazer um apelo, me lembrei agora, né? Por isso que nas igrejas evangélicas tem o costume de perguntar se alguém quer entregar a vida para Jesus. Quando ele vem aqui na frente, ele levanta as mãos, ele faz o sinal e ele diz que está se rendendo ao senhorio de Cristo. Você é um adorador quando você reconhece a soberania de Deus. E a gente vai falar nesta noite, você vai mais lembrar ou fortalecer aquilo que você já sabe, ou aprender até o que você não sabe ainda sobre a questão da adoração. Adorar a Deus é ser devoto a Deus e somente a Ele. No Antigo Testamento, o povo de Deus, eles eram muito tendentes à idolatria. Existiam vários deuses, e isso foi no Antigo Testamento e chegou no Novo Testamento e chegou na igreja primitiva, que Paulo, quando ele chegou em Atenas, disse que em Atenas tinha mais deuses do que pessoas. Aonde ele chegava tinha um altar, um Deus diferente. Ao Deus sol, ao Deus lua, ao Deus estrela, ao Deus da colheita, ao Deus da plantação, ao Deus que não sei o quê. Então, quando Paulo chegou naquela cidade, totalmente idólatra, quando ele viu um altar, tinha escrito assim, ao Deus desconhecido. Ele disse, epa, vou aproveitar essa oportunidade aqui e vou falar sobre esse Deus desconhecido, que é o meu Deus que criou os céus e a terra para esses atenienses, e os atenienses se renderem aos pés do Senhor. E Paulo aproveitou aquela oportunidade. Então o ser humano, ele é tendente à idolatria, ele é tendente a se esquecer de Deus. Ele gosta, nós precisamos de pedir para que o Senhor fortaleça a nossa fé todos os dias, porque parece que a gente tem que ter um lenço, tem que ter um chaveirinho, tem que ter algo que a gente possa ver, pegar. Lembra quando você vai comprar alguma coisa, você não sabe só olhar a peça, não, você tem que pegar, você tem que virar, você tem que balançar, porque isso está dentro do ser humano. E aí a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé, ela vê o impossível. E nós cremos em Deus pela fé. A gente não está vendo Deus, mas a gente crê que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos fé. Nós vemos Deus através de tudo aquilo que Ele crê, de tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Nós temos fé na salvação de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, morreu por nós, e nós acreditamos nisso e temos fé, mas precisamos pedir para que o Senhor fortaleça a nossa fé todos os dias, porque às vezes tem pessoas que elas parecem que tem que ter uma flor, tem que ter alguma coisa para poder fortalecer a fé, e a fé ela não precisa disso. Você precisa pedir para Deus aumentar a sua fé, com certeza, todos os dias, mas que você nesta noite possa entender o que é adorar a Deus. Adorar a Deus vai muito mais além. Adorar a Deus é se entregar. Quando aquela samaritana ela teve encontro com Jesus, e Jesus teve ali uma conversa longa com ela, e aí no final ela entendeu que Jesus era profeta, e ela disse, Senhor, onde é que eu devo adorar? Jerusalém, no monte? Porque o povo eles eram acostumados a ir para um lugar específico para adorar. E aí Jesus disse para ela, olha, mulher, nem em Jerusalém, nem nesse monte, porém, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aonde? Em espírito e em verdade. E em espírito é quando você está contrito diante de Deus. O verdadeiro sentido de você adorar é você adorar a Deus nessa contrição, nessa humilhação. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Só quem conhece o coração do homem é Deus. Porque é dentro de nós. Nós podemos falar uma coisa e pensar outra. Nós podemos fazer uma coisa e querer fazer outra. Igual aquele exemplo daquela criança desobediente e o pai pedindo para ela se sentar e ela ficando de pé, e ela se sentar e ela estando de pé, e o pai ficou muito nervoso, as pessoas estavam na casa dele e o pai pedindo se sente e ele de pé, e o pai pegou, colocou ele sentado assim
assim e disse: fique aí. Ele disse: eu estou sentado, mas o meu coração está em pé. Imagina aí que pessoa, que criança, né? Ela era ali, só misericórdia, né? Porque o coração, mas ela revelou: eu estou sentada aqui, mas meu coração está em pé, né? Então, mas que nós não possamos ser assim, nós possamos ter um coração contrito, obediente a Deus. Por isso que a gente vai ver nesta noite que a gente precisa adorar a Deus independente das circunstâncias. Nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. A adoração, ela é em espírito e ela é em verdade, porque o nosso Deus é verdade. Jesus, em um momento, conversando com os seus discípulos, Jesus disse para os seus discípulos, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus é verdade, o nosso Deus é vida, o nosso Deus é caminho. É por isso que a gente